O deliberativo do Centro Esportivo Alagoano, junto com a comissão investigativa, vem trabalhando de forma intensa e ininterrupta para apurar e reorganizar a situação administrativa e do clube. Estamos realizando um minucioso levantamento das finanças, o que inevitavelmente causa incômodo a algumas pessoas. É natural que surjam reações contrárias, mas este é um trabalho necessário para garantir transparência e responsabilidade na gestão do CSA. Atualmente as contas a pagar somam mais de 1 milhão. E de aí surgem novos boletos e novos passivos que sequer estavam contabilizados. Certificados, pagamentos de prêmios, acho que membros da comissão técnica também, que foge da situação que o clube se encontra, que a gente está na recuperação judicial. Então, você falar em pagar bichos de 60 mil, 40 mil para um milionário, um único jogador, isso sai da conjuntura atual que nós vivemos, né? Tem também jogadores e membros da comissão técnica que não receberam o 13º nem de 2024. Ou seja, pagaram bichos enormes para jogos e o básico, que é aquele que o trabalhador tem direito, não foram pagos. Então, é um pouco dessa realidade do que o CSA viveu, né? Porque agora a gente, com essa nossa intervenção, a gente estancou essa sangria, vamos dizer assim. Também constatamos pagamentos de bicho pago numa única conta de um diretor, e esse diretor é que fazia a distribuição do bicho. Só que a gente não tem comprovante desses bichos, se realmente foram pagos aos jogadores. A gente pega aqui um exemplo, 120 mil paga um diretor, para que esse diretor faça essa divisão. Cadê os comprovantes? Será que esses jogadores receberam? A gente está apurando, a gente quer essas explicações. Outra falta grave que nós identificamos aqui é que após o jogo do Brusque, o jogo do rebaixamento, teve retirada de documentos aqui do CT. Tiraram documentos. E quando teve afastamento, após o jogo do Brusque, no sábado, na retirada desses documentos, no domingo teve aqui um trabalho que eu não entendi trabalhar de domingo, 7 horas da manhã até 10 horas da noite, no domingo. É estranho, né? A gente está apurando para saber o que aconteceu para estar nessa trabalhada. No dia do dia 1º, no outro dia, que foi o dia 2, às 12 horas, mais ou menos assim, 12h30, foram apagados tudo que estava no HD das gravações aqui do CT. Ou seja, a gente não tem arquivo de nada do que passou aqui no CT. Quando a gente foi lá no DVR, ver como é que estavam as câmeras, ver as imagens, tudo, tinha começado no dia 2 ao meio-dia. Então, o que foi do dia 2 para trás, a gente não tem mais de nada. A gente pegou esse HD, mandamos para um perito, para ver se a gente recupera essas imagens para saber o que está acontecendo. A gente identificou também, através da empresa de material esportivo, CSA. Isso é só umas coisinhas que a gente pegou assim de imediato. O CSA tem um contrato de 5 mil peças, que vai de janeiro a dezembro. Quando chegou em junho deste ano, o CSA já tinha utilizado 6.900 peças. Ou seja, se 5 mil era para ser usado de janeiro a dezembro, era para ser usado de janeiro a junho, 2.500 peças. Mas em junho já tinha consumido 6.900 e poucas peças. Ou seja, a gente usou mais peças do que era para ser usado no ano inteiro. Então, essas situações que nós identificamos, e eu tenho aqui uma apuração parcial do que vem acontecendo com o CSA, é muito grave. É muito grave. Vem diretores, tinham diretores aqui que recebiam comissão de patrocinadores. Tem diretor que abriu uma empresa para receber a comissão. Estranho, né?
É muito estranho. Aí perguntaram muito, falaram muito na imprensa, mas por que afastaram dessa forma? Por que não deram mais 5 dias, ou 15 dias, ou 20 dias? Ora, nós afastamos por gestão temerária. Porque a gente tem que investir. A gente não poderia dar prazo de 5 dias, de um dia, se a gente está fazendo investigação. A gente vai dar prazo. Qual o motivo de dar um prazo? No outro dia que a gente entrou aqui, todas as câmeras foram apagadas. Sumiram câmeras, a gente tinha aqui 20 câmeras. Quando a gente foi olhar, só tinham 12 câmeras. Então, assim, tudo aqui a Deus dará, né? É uma bagunça danada. Eu tenho aqui um vídeo que eu fiz para mostrar como foi que a gente chegou aqui, como foi que pegou o CT. Uma sujeira danada, uma bagunça danada, tudo quebrado. Eu convido a todos aí que após aqui esses esclarecimentos, dê uma volta no CT, faço questão de mostrar cozinha, base, para você ver o desmantelo aqui é grande. O desmantelo aqui é grande. Se a gente não consegue afastar, se a gente não faz essa intervenção, só Deus sabe onde é que parar. Para você ter ideia, vou dar um exemplo aqui rapidinho. Tudo aqui está documentado, tudo aqui eu tenho como comprovar. A contabilidade, assim que eu cheguei aqui, eu perguntei à contabilidade qual era o passivo. O passivo era... Vou postar aqui rapidinho, só para vocês entenderem como é que é essa situação aqui. Está aqui fácil. Quando eu cheguei aqui, eu perguntei como é que estava o passivo. O passivo do clube estava em 920 mil. Com 2 dias após essa pergunta que eu fiz, que foi me passada aqui pela pessoal do financeiro, eu perguntei novamente quanto é que estava. De 920 mil passou para 985 mil. Eu disse, oxe, em 2 dias deu essa diferença, isso aqui é previsão, isso é contabilidade, a gente tem que saber o que é que vai gastar no mês. Isso aqui a gente faz na casa da gente assim, a gente não pode saber quanto vem, mas a gente sabe o que é que tem para pagar. Eu disse, daqui a pouquinho eu vou perguntar de novo. Com 8 dias, eu perguntei novamente quanto era o passivo. E, pasme, 1.254.000. Quantas contas? Como é que essas contas aumentam assim, em menos de 8 dias? Onde é que estavam esses pagamentos que não foram apresentados? Né? A contabilidade tem que fechar. Você faz a contabilidade, você faz a previsão de quanto você tem para receber e quanto você tem para pagar. Isso não é assim. Contabilidade não se faz dessa forma. Então, a gente tem aqui um problema muito, muito grande, é muito sério. A gente está vendo, a torcida fica assim, preocupada, a torcida fica sem entender o momento, mas a gente não poderia dar informações. Antes, a gente só está 18 dias aqui. Em 18 dias para a gente poder... olha que a gente não tem nem acesso ainda às contas, viu? A gente não está tendo acesso às contas, a gente só está tendo acesso à contabilidade interna. Imagine quando a gente pegar a contabilidade fechada total, com acesso às contas. Então, é muito difícil essa situação. A gente está aqui trabalhando dia a dia, a gente está buscando colocar o CSA para funcionar e o CSA está funcionando. Nós trouxemos o Bonatelli, né, que é um profissional que dispensa comentários, para poder ajudar a gente nesse momento. A gente tem que rescindir contratos, a gente tem que ver se pega alguns jogadores que têm contrato mais longo, ver se a gente pode encaminhar para outro clube, porque a gente tem que diminuir a despesa. Então, tem que ser uma pessoa que tem essa experiência. Nós trouxemos também o Luiz para poder ajudar a gente no administrativo, é uma pessoa também altamente experiente. Então, esse momento que nós estamos vendo é um momento de organização, é um momento de entendimento. Quero mais uma vez tranquilizar, apesar disso tudo, tranquilizar a torcida, mas nós estamos trabalhando para poder equalizar, para poder a gente resolver essa situação do CSA, né, na situação das finanças, e a gente entender, porque qualquer pessoa que venha assumir o CSA hoje, ele tem que entender como é que está a situação do CSA. Se tiver eleição amanhã, a gente tem que mostrar ele aqui, olha, como é que está a situação do CSA. Todo esse documento eu vou poder dar cópia a vocês, mas se vocês depois quiserem aqui dar uma olhadinha, não tem problema não. Fique à vontade, se alguém tiver alguma pergunta, se tiver... eu tenho aqui, pronto, eu vou colocar aqui um vídeo para mostrar a vocês como é que está a situação do CT. Porque além
além da situação da finança, tem a estrutura do CT. Depois aqui, todos vocês quiserem dar uma voltinha aqui, vamos lá, a gente não tem problema não. E convido a cada um de vocês, a hora que vocês quiserem vir aqui no CT, para ter qualquer dúvida, algum esclarecimento, visitar o CT, fiquem à vontade. O CT do CSA não tem dono, o CT do CSA é de torcedor azulino. Então aqui é a casa da gente. A casa da gente, vocês são todos bem-vindos. Vou passar aqui para vocês entenderem aqui um pouquinho como é que está a situação. Ó, aqui é uma caixa, um quadro elétrico de alta voltagem. Olha a situação. Não só tem esse aqui, não. Aqui, mas se você depois, quando sair, pode olhar ali na frente, perto da portaria, tem outro que dá da mesma forma. Porta quebrada, caixa exposta. Aqui, podendo acontecer um acidente ou qualquer coisa desse tipo. Aqui atrás, ó, tem aqui esse espaço que, deixa eu sair aqui da frente, para vocês verem direitinho. Tem esse espaço aqui, que está com essa moldura. Nessa moldura, era para ter um banner daquele da Carajás. Esse banner aqui sumiu, foi furtado. Um banner que tem mais de 10 metros de largura com 4 metros de altura. Esse banner sumiu do CSA, alguém viu? Por aí você tira. Pronto. O mato está aqui assim, ó, nos fundos do CSA, lá do CT. O mato tomando conta tudo é por esse matagal aí, que estão entrando e estão furtando as sobras da obra, né, que a gente tem muito material aqui caro, ferragem, parte hidráulica, que está tudo lá atrás na parte do hotel, e o pessoal está entrando por aqui e furtando tudo. Mas está assim, ó, forma abandonada. Pronto, aqui são os campos. Tem 2 campos no fundo, que a bomba estava quebrada, praga de gafanhoto e grilo acabando com o campo, a gente já fez um levantamento, o rapaz disse para poder a gente recuperar esses 2 campos, é mais de 150 mil. Então, mais uma vez provando que não tinha cuidado com a estrutura do CT, né? Pronto, isso aqui é aqui, ó. A parte que estavam sendo furtada era aqui, onde tem esses corrugados aqui, e a parte de ferragem, que estava guardada, que é para terminar o hotel, mas ele estava entrando pelaquela parte de trás e estavam levando. Aqui é um todo, que a estrutura desse todo estava até boa, não sei agora como é que está, porque é assim, terminou de usar, não tem serventia, joga pro lixo. Ali atrás, ó, o que tem de madeira é lixo. O que a gente vê aqui é lixo. Depois vocês estão mais uma vez convidados para a gente dar uma volta para você ver como é que está a estrutura do CT do CSA. Pronto. Aqui são os arquivos. Como eu disse anteriormente, no dia do jogo do Brusque, quando a gente foi rebaixado, à noite, isso a gente tem como provar, retiraram documentos daqui do CSA, que eu não sei por qual motivo. E deixaram aqui assim, essa bagunça. Aqui é a vida do CSA. Aqui é onde está todos os contratos, aqui é onde está todos os patrocinadores, aqui é onde está a história do CSA, parte contábil e administrativa, está aqui. Mas ficou dessa forma, tudo jogado no chão, caixa aberta, tudo bagunçado. A gente nem mexeu ainda porque, como a gente fazer o boletim de ocorrência, se tiver uma perícia, a gente vai deixar que a perícia tome conta e veja o que é que pode encontrar. Aqui são infiltrações no restaurante. Cai do teto cai no chão, do chão não é limpo, porque se você der uma olhadinha aqui embaixo, onde está a seta, já calcificou a água que vem com a cica do cimento. Então aquilo caiu no chão, para pedrificar, isso são meses. São meses. Ou seja, não tem limpeza. Se não tem limpeza, não tem cuidado. Se não tem cuidado, como é que o CSA fazia para fazer essas limpezas dentro do CT? Isso é no restaurante. Olha as paredes como é que estão. Ó. Essa parede do restaurante, onde os jogadores profissionais se alimentaram. Pronto. Aqui é a base. A gente tem um alojamento na base, onde o pessoal descansa. São banheiros sem portas, infiltração do teto caindo na mesma coisa lá no restaurante. Um sofá que a gente tem aqui do mesmo tempo, da mesma época, mas lá está tudo quebrado. O lixo, ó. O lixo, o garoto da base disse que fazia 2 semanas que não tiravam o lixo de lá. E eu não duvido não, porque eu vim aqui em outras oportunidades por denúncia dos próprios garotos da base e sempre eu encontrei assim. Tudo esculhambado, tudo destruído. Aqui é onde a base, é o vestiário da base. Se você dá uma olhada,
uma infiltração do teto que já danificou, que acabou com tudo. Tudo destruído. Tudo destruído. Convido a todos também, após aqui a essa coletiva, dar a volta lá e comprovar o que a gente está mostrando aqui. Pronto. Mesma coisa no outro vestiário da base do Sub-15. Torneiras arrancadas, sifão arrancado, engates arrancados, parede danificada, pia faltando torneira. Parou, né? Pronto. Isso aqui é um pouco, viu? Isso aqui é um pouco para vocês entenderem como é que está a situação do CSA. Por isso que foi necessário o afastamento. O afastamento se deu por gestão temerária. A gente tinha que afastar para poder a gente investigar. A gente não poderia deixar 5 dias, 10 dias. Por que a gente ia deixar 5 dias, 10 dias, se o CSA estava passando por essa situação? Então, esse foi o motivo. Essa foi a causa. E essa investigação não parou, não. Essa investigação ainda está apurando muitos outros fatos. E mais na frente a gente pode fazer outra coletiva dessa e a gente explicar novamente o que está acontecendo com mais detalhes. Queria que você apresentasse também todos que estão na mesa, o Thales, o doutor Ricardo, também doutor Lessa, e dizer que a gente vai facultar a pergunta aos colegas e fiquem à vontade para fazer também indagações a qualquer pessoa da mesa. Deixa eu só equalizar aqui o volume para não ficar muito alto, ok? Beleza. O Arne quer começar? Vamos chegar, não por idade, mas porque você foi o primeiro a chegar hoje. Boa tarde a todos presentes, a todos da mesa. Ney, eu queria que você falasse com relação a essa parte financeira, como resolver isso, como o CSA tem, o que tem em caixa hoje, você está com a possibilidade de fazer uso que foi deixado realmente financeiramente na agência bancária ou nas agências, não sei. O que é que vai ser colocado a partir de agora, até mesmo para solucionar a questão dos jogadores que ainda têm vínculo com o CSA, porque para rescindir contrato, fazer acordo, também depende muito da possível liberação de recursos. Gostaria que você falasse com relação a essa situação do volume de recurso e de débito que o CSA tem a pagar. Boa tarde. Veja só, eu não sei quanto tem na conta, porque eu ainda não tive acesso às finanças do clube devido à ata. Divulgado muito aí na imprensa que a gente não tinha dado entrada na ata. Eu estou aqui com a cópia aqui, ó. Depois eu posso passar para vocês do cartório, certo? Mostrando que a ata foi da dia 5. Disseram que a gente não deu entrada na ata, que a ata a gente só foi dar entrada um pouco. Só que aqui está aqui, ó, bem claro aqui. A ata diz o seguinte aqui do cartório, que é protocolado e precisa de 15 dias úteis para aprovação da ata. Então, não depende do Ney, não depende do Conselho Deliberativo. Isso aqui depende do cartório. Isso aqui é um procedimento do cartório. Então, apesar da gente estar lá todo santo dia, eu vim para cá hoje, saí de lá, e agora tem outra pessoa lá dando plantão no cartório para poder a gente tentar forçar a barra para poder eles aprovarem essa ata e que para a gente ter acesso às contas do clube. Então, até eu saber quanto realmente tem nas contas, a gente vai sentar com o Luiz para a gente ver qual é a prioridade que a gente tem para poder fazer esses pagamentos e liberando aos poucos o que tem de prioridade. Em relação aos jogadores, aos atletas, eu tenho aqui uma lista que a gente tem aqui jogadores de empréstimos, então mesmo que a gente queira rescindir contrato, a gente não pode, porque o clube de origem não recebe, então a gente tem que pagar ele até o final do seu contrato, do empréstimo. Então a gente tem aqui, a maioria vence no próximo mês, então a gente tem um mês agora de setembro para pagar e o mês de outubro, e aí finda, e a gente devolver ao clube. Mas tem empréstimos aqui de jogadores que vai até 2026, tem 11 em 2026, e aí a gente tem que ter, vamos ver o Carlos Bonatelli, para poder a gente ver se pega esse jogador, fazer a negociação, se a gente consegue emprestar, se a gente consegue transferir para outro clube, porque não é fácil, né? A gente tem que ter um profissional do meio poder facilitar essa mudança, esse diminuir, né, para o CSA. Ney, boa tarde aos demais que estão na mesa. Eu sou Denison Roma, do Globoesporte.com. Ney, uma pergunta que muito se faz com a decisão do Conselho é se foi um afastamento temporário ou uma destituição da diretoria executiva. Muito tem se questionado quanto isso. Se foi um afastamento, esse afastamento tem um prazo ou foi algo definitivo para que novas eleições sejam convocadas? Veja só,
Boa tarde, Denison. Veja só, essa decisão do Conselho Deliberativo foi um afastamento, certo? A gente não pode desinstituir sem que antes a gente faça uma apuração e convoque uma Assembleia Geral. Só quem pode expulsar, só quem pode instituir é uma Assembleia Geral. Então, a gente fez primeiro o afastamento para poder a gente averiguar, porque poderia ser que a gente não encontrasse nada. E as pessoas que foram afastadas retornam novamente para suas funções. Mas, neste caso, foi um afastamento. Para que se haja novas eleições, e a gente trabalha para isso, a gente quer que tenha novas eleições, inclusive eleições gerais, não só para o Executivo, mas para o Conselho Deliberativo também, a gente quer eleições gerais, é que a gente termine essa apuração e convoca uma Assembleia Geral para contar o caso, e quem tiver de ser destituído vai ser a Assembleia, que é soberana, dizer se fica no cargo, não fica, a gente marca novas eleições. Ney, só para finalizar, esse afastamento ele tem um prazo determinado? Foi estipulado esse prazo? Esse afastamento ele pode ser por 90 dias e prorrogado por mais 90, mas nós não queremos que chegue nem nos 90, a gente quer terminar isso o quanto antes para poder a gente não prejudicar o calendário de 2026. Boa tarde, Ney. Boa tarde a todos. Ricardo Amaral, TV Gazeta. Diante de tudo que você apresentou aqui, um detalhe que é curioso é saber como é que foi durante esse período o acompanhamento, né, com relação às contas, com relação à estrutura, o que é que ele pôde acompanhar, o que é que pôde fazer e não fazer durante esse período para que se chegasse a esse ponto, por exemplo, como a gente acabou de ver aí nessas imagens. Boral, veja só, a gente está aqui toda semana, quando não tem um, tem outro, mas todo dia a gente está aqui presente para poder acompanhar e poder entender esse momento do CSA, poder entender esse momento que nós estamos vivendo. A gente tem algumas situações que nós já estamos reformulando. Para você ter ideia, o CSA não tem ponto de funcionário. O CSA não tem ponto. Uma empresa com mais de 60 funcionários não tem ponto. Ponto de entrada, ponto de saída. Isso não existe em empresa nenhuma. Em empresa nenhuma existe isso. A gente está adotando medidas que vão incomodar, porque a gente sabe que muitos anos agindo dessa forma atrapalha, outros não vão gostar, outros não vão aceitar, mas a gente tem que botar isso aqui como uma empresa para funcionar. Isso aqui é uma empresa. Isso aqui é futebol, mas é uma empresa. A gente tem que botar aqui horário de chegada, horário de saída, plano de trabalho. Isso tudo a gente tem que colocar aqui. Mas a gente está tentando, mais uma vez, o Luiz é fera nisso daí. O Luiz veio do Grupo João Lira e sabe muito bem como tocar essa parte e está desenvolvendo esse trabalho para poder a gente novamente botar o CSA nos trilhos para poder a gente funcionar direitinho. Boa tarde, Ney, a todos que estão na bancada, Severo Oliveira da Rádio CBN. O senhor mencionou já a questão da ata, né, que se muitos perguntavam qual seria o prazo que iria ser regularizada. Muito também se falou nas últimas semanas em relação como iria ficar a definição da antiga gestão executiva, né? Um deles é o Robson Rodas, que ele publicamente já chegou afirmando que a sua ata não foi registrada. Eu queria saber do Conselho, realmente ela foi, ainda não foi, ainda será? Qual o posicionamento que tem nesse momento? Porque eu confesso que eu não tenho acesso ao estatuto, mas tem duas formas que estão falando, que seria numa renúncia da presidente, cairia para o vice, depois conselho, ou se não, desceria a escadinha. Eu acho que dentro da executiva, acho que é a dúvida de todo torcedor. Como realmente os próximos passos, assim, em relação, de fato, ao CSA, quem vai assumir a presidência, Ney? Boa tarde. Boa tarde, Severo. Começando pela ata que não foi registrada e foi registrada. Eu não sei se essa ata foi registrada, porque essa ata foi passada para o executivo para que ele tomasse providência. A gente prepara a minuta, bota a relação e entrega a eles. Eles fazem nesse caso, essa daí, porque se tratou de um cargo do executivo. Então, eles faziam esse registro. Se não tivesse feito o registro, como já ligaram para mim, eu disse, eu tenho essa minuta no computador, a qualquer momento eu posso passar novamente e registrar, porque foi consumado, né? A gente fez a posse do Rodas como vice-presidente na época. Então, isso não tem problema nenhum, até porque a gente tem uma relação muito boa com o Rodas. Não tem inimizade, não tem nenhuma indiferença. A partir do momento que você fala das sucessões. As sucessões se dão nesse caso, saindo o presidente, esse
saindo o vice, entra o presidente do conselho para convocar novas eleições. Neste caso específico, como foi um afastamento por gestão temerária, e foram afastados todos os diretores, todas as gerências e todos os diretores do executivo. Então, foram afastados tanto o presidente como o vice-presidente, devido à minha fala que eu disse no início, que é um afastamento para poder a gente entender, para poder a gente ver como é que está a situação do CSA administrativa e financeira. Boa tarde, doutor Tales. Só um minutinho, só esclarecendo também em relação a isso aí, boa tarde a todos. Em relação ao vice-presidente, o Rodas, não vai haver uma investigação, uma apuração em relação dos fatos, até porque o Rodas, praticamente, ele não atuou como vice-presidente. A própria presidência excluiu ele da gestão. Então, o Rodas ele está totalmente fora de sair. E tudo que foi feito em relação ao afastamento de toda a diretoria foi feito combinado, foi feito, estudado antes, e o Rodas era conhecedor disso aí, certo? Essa investigação não interfere em nada a pessoa do Rodas, que é uma pessoa séria, idônea, e que não participou da gestão. O Rodas veio participar apenas no momento que foi convidado para assumir a diretoria de futebol. Mas, anteriormente, todo mundo é conhecedor disso aqui, que o Rodas foi excluído, certo? Lamentavelmente, deixaram de ter uma pessoa da importância do Rodas na gestão. Então, esse é deixar só claro para todos que estão aqui. Tá ok? Nesse caso, a sucessão ele poderá assumir. Não, Justamente essa é a dúvida. não poderá assumir. Porque ele publicamente está falando que quer assumir. Justamente a minha pergunta para entender esse lado jurídico do clube. Se realmente ele tem autonomia ou se vai ser... Não, ele não tem autonomia para assumir, porque a gente não tem acesso a esse documento, os que foram afastados. Ele não tem autonomia para assumir, porque todos foram afastados. Agora, o conselho, quer que ele assuma. Nós queremos que ele assuma, vai ter a nova eleição, e que ele é o nome indicado hoje pelo conselho. É o nome de apoio, de consenso de todos, para que o Rodas seja o nosso presidente. E nada foi feito sem o conhecimento dele. O Rodas hoje é o nome que o grupo quer que ele assuma isso aí. Não pode hoje assumir, no momento que está, antes dessa apuração, porque todos foram afastados, e o afastamento se deu com o consentimento dele, deixar bem claro aqui, e ele não vai poder assumir, assume o presidente do Conselho Deliberativo. Vai ser concluído isso aí. Aqui, o pessoal dessa junta, ninguém tem interesse em assumir a presidência, vai ter novas eleições, certo? Agora, o que ele está tentando buscar é um consenso que não esteja uma eleição propriamente dita, que tenha só um nome, e esse nome, no momento, é o Rodas. Não precisa renunciar, não precisa renunciar, não. Para que tenha novas eleições, ele precisa renunciar. Não, você para fazer de imediato a eleição, entendeu? Antes da apuração, não precisaria. Boa tarde, doutor Tales, Antônio Carlos, e também o doutor Ricardo Almena e Aldeir. Ney, baseado nos últimos acontecimentos, qual o nome de consenso do Conselho para presidente nesse momento? Potência, veja só, como o doutor Ricardo Almena falou, esse grupo da gente não tem vaidade, a gente está com um grupo bem bacana, bem fechado, não tem ninguém do grupo que diga assim, eu quero ser presidente, e isso é muito bom porque não tem vaidade, então assim, o nome que surgir vai ser apoiado, né, Ricardo? Então assim, essa é a boa que eu vejo, mas assim, no momento, se você assim, qual o nome, quem está se candidatando, a gente não tem esse nome ainda. Boa tarde, Gabriel Teixeira aqui. Eu queria saber, você fala sobre a questão logo da sequência, o jogo do Brusque, questão da documentação e tudo mais, e aí acontece de uma forma, ao meu ver, imediata, o afastamento da diretoria executiva, e eu queria saber no que isso acarreta até hoje e o que pode acarretar nos próximos dias, porque, querendo ou não, o CSA tem que correr contra o tempo, a gente está vendo outros que estão já trabalhando para a temporada de 2026, concorrentes do CSA, na Série D do Campeonato Brasileiro, e o que está sendo feito, se esse afastamento foi premeditado, foi estudado, o que seria a melhor forma. A gente vê hoje as contas estão congeladas, você não consegue mexer no dinheiro. O que é que foi feito, se houve de fato esse entendimento de fazer esse movimento, ao ver de você na sua avaliação, se foi algo correto ou se foi algo que não foi o ideal para o momento?
Pelo que eu falei aqui, eu acho que os fatos, por si só, já dizem que foi necessário, né? A gente não poderia deixar o CSA estar do jeito que estava, onde diretores recebiam comissões de patrocinadores, onde tinha essa situação de bichos ser depositado na conta de um diretor e esse diretor é responsável em dividir e sem ter comprovante de quem foi que recebeu, né? Tenho aqui vários pagamentos no nome de um diretor e a gente está em vez para saber realmente se esses pagamentos eram devidos. Então, assim, os fatos, né, as provas que nós temos aqui, já diz por si só que o afastamento era necessário. Esse afastamento ele não foi dado do sábado para a segunda. A gente tem, se vocês deram uma olhada, a gente fez reuniões anteriores já tocando nesse tema, então a gente já vinha apurando essa situação, mas a gente precisava entrar no CSA para a gente comprovar o que estava acontecendo, que foi isso que nós conseguimos comprovar. Então, assim, o afastamento foi necessário e está sendo necessário para o bem do CSA. Como eu já lhe disse, a gente começou aqui quando pediu a primeira parcial de quanto já estava devendo de 820 mil. Quando eu perguntei pela segunda vez, foi para 990 mil. Quando eu perguntei pela terceira vez, foi para 1.250.000. Então, tem coisas erradas. Tem coisa que não está batendo, não bate. A gente aqui, todos aqui, ó, nenhum tem interesse de presidência, ninguém tem interesse aqui de financeiro em CSA, cada um aqui vive a sua vida. Então, a gente está aqui como torcedor. A gente, como cada um de vocês aí, a gente foi torcedor tudo aqui da arquibancada. A gente esteve lá no outro lado. A gente está nas cadeiras, mas a gente já esteve lá no outro lado. A gente sabe como é que é estar lá. A gente sabe como é difícil ter a informação. E a gente tem sangue azul nas veias. A gente ama o CSA. Então, a gente deixar que isso se propagasse, a gente sabendo que isso estava acontecendo, isso não é coisa de torcedor, não. A gente ia ser conivente com a situação do que estava acontecendo. A gente tinha que intervir. Infelizmente, eu digo isso com sorriso, nem com felicidade, não. Isso dói. Isso dói. A gente expôs o CSA. Às vezes, muitos amigos aqui, né, dos jornais ligam para mim, eu nem respondo, porque cada vez que eu for dar uma entrevista para falar uma coisa dessa, eu estou expondo o CSA, e isso não é bom para o CSA. Isso não é bom, porque a gente só serve de chacota, de time desorganizado, de time que não consegue resolver as coisas dentro de casa. A gente escuta direto pela rua. E ainda mais tem as críticas, né? Porque a gente está tentando resolver, a gente está tentando fazer da melhor forma possível, diga a vocês, da melhor forma possível, mas a gente ainda não é compreendido. Acha que a gente quer tumultuar. O Conselho, desde o início da gestão, foi tido como uma trave, foi tido como atrapalhava. Mas o Conselho, desde a gestão, é quem ajudava a pagar bicho. O Conselho, desde o começo, pegou o dinheiro que arrecada do Conselho e botou na mão da gestão e disse, olha, a gente sabe da dificuldade que está tendo o clube, tome aqui, ó, todo o arrecadado do Conselho, vocês vão pegar esse dinheiro e vão fazer o que vocês quiserem, porque a gente sabia da dificuldade do clube. E a gente não atrapalha. Se dizem que a gente atrapalha, mostra o que foi que a gente fez, que a gente atrapalhou. O CSA, rapaz, pegou empréstimos. O CSA pegou empréstimo de agiota, rapaz. Isso é sério. O CSA pegou empréstimo sem autorização do Conselho. Sem autorização do Conselho. Tá lá, aqui, ó. E é certo isso. Quem é que vai pagar isso? Quem é que garante? Mas a gente garantiu com recurso. Sim, minha gente, recurso de Estado, recurso de Prefeitura, pode chegar esse ano, pode chegar no próximo ano, pode ir para quantos vai pagar. É difícil. Então, se vocês acham que não foi, a gente não deveria fazer essa intervenção, eu digo a vocês, nós tínhamos que fazer. Ou a gente fazia essa intervenção, ou não só saberíamos onde é que separar. Só complementando a sua pergunta, meu amigo, é o seguinte: nada foi feito de última hora. Tudo foi feito baseado na produção enviada pela própria diretoria ao Conselho Fiscal, em resposta aos ofícios que o Conselho encaminhou para a diretoria. Então, a gente já havia feito isso há muito tempo, sempre esperando oportunidade para que não prejudicasse a CSA.
só sempre tentando, foi prolongando o prazo, mas o CSA fez diversos ofícios à diretoria executiva para que elas representassem. Foi com base nas informações da própria diretoria que se chegou à conclusão de gestão temerária. Aquilo que se falou, empréstimos, vários empréstimos à agiota sem autorização do Conselho. Foi detectado na própria documentação enviada para o setor fiscal pagamento, transferências, inúmeras transferências para um diretor só, certo? Foi o desmanche de pagamento de sério, entendeu? Foram mais de 1.200 camisas do CSA que foram pegos como brinde. E foram pegas essas camisas, o gerente, o pessoal que ia lá e pegava sem compromisso nenhum. Foi jogador que foi contratado em junho, vários jogadores na janela que abriu em junho, que sequer entraram em campo. Jogador de R$80 mil, que sequer era relacionado. Jogador que foi contratado, que estava machucado. E o jogador comunicou à diretoria que estava machucado e precisava de 15 dias para se recuperar, de 15 a 20 dias. Nós estamos contratando em junho. A previsão de acabar a competição era em agosto. Houve o ok da diretoria para contratar esse jogador. O jogador precisava de 15 dias para se recuperar. Depois que a parte da lesão, tinha que ter mais uns 20 dias para se condicionar fisicamente. Como é que se pode autorizar a contratação dessa? Isso é gestão temerária. Quando você faz empréstimos, vários empréstimos no CSA, sem autorização do Conselho, o passivo aumentando absurdamente. O Conselho não podia ficar inerte diante de uma situação dessa. Tinha que agir de imediato. Era para ter sido antes. Infelizmente, como nós também somos torcedores, acreditando que o CSA ainda tinha condições de se classificar entre os 8, e a gente sabendo que entre os 8 o peso da torcida, a gente aqui dentro ia tentar reverter a situação e se classificar, a gente adiou. Mas logo em seguida, a gente teve uma posição. E toda a diretoria foi notificada. A gente estava vivendo uma situação que não tinha informação nenhuma da diretoria. Foi criado portal da transparência, só falácia. Todas as documentações que tem lá, nada é comprovado. Nada está registrado isso aí. Então, era necessário, de imediato, que tomasse a posição. Era necessário, era dever do Conselho tomar essa posição. Sob pena de proteção. Tinha que tomar essa posição de imediato. Entendeu? Então, foi acertada a decisão do Conselho e tudo dentro do que manda o Estatuto do CSA. Nada foi feito fora da legislação que rege o nosso CSA. Doutor Ricardo, tem algum impedimento com o coronel Aldo Dantas ocupando o cargo de superintendente de esportes? Se ele não renunciar ou um outro tipo de ser feito para sair da eleição no CSA ela acontecer, como é que funciona isso? Foi falado, inclusive, um pouco com o doutor Marcelo Brabo sobre isso. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto. O Major, como todos nós, é um grande torcedor azulino, gente da melhor qualidade, certo? Ele não renunciou, mas ele foi afastado. Ele foi afastado como toda a diretoria, certo? Toda a diretoria foi afastada. Toda a diretoria foi afastada, certo? Então, vai ser feita a apuração e ele vai ser notificado para responder, porque a partir do momento que ele faz parte da gestão, e principalmente a gestão que ele é de futebol, e tudo que aconteceu no futebol, indiretamente, ele também é responsável por isso aí, vai ser apurado. Após o prazo de defesa do coronel, ele será apreciado o relatório que a comissão instituída pelo Conselho, o parecer, e aprovando o parecer, ele poderá ser destituído, aí sim, realmente destituído, ou reconduzido. Após a destituição dele, de imediato se faz a eleição. Doutor Ricardo, o senhor jurista pode provavelmente responder essa pergunta da melhor forma. Do ponto de vista da recuperação judicial,
como fica a situação do CSA nesse período aí de transição, nessa indefinição, que a gente, já que não tem um prazo, se será de dias, ou 90, mais 90, enfim, durante essa transição, como fica o processo da recuperação judicial? Não teve nenhuma interrupção. Já tivemos reunião, o presidente Ney teve reunião com o administrador e tudo está caminhando normalmente. Entendeu? Não houve prejuízo nenhum para o CSA, a recuperação judicial. Tá pegando o gancho dessa pergunta do Denison, como é que fica esse processo agora do chamamento de uma nova eleição, né? Já que teve esse afastamento, já que o vice pode assumir, como é que fica isso? Esse prazo, vocês trabalham para que seja feito quanto antes? Tentar entender um pouco como é que ficaria essa possibilidade. Aquilo que nós falamos, o prazo é 90 dias, só que nós queremos 90 dias. Nós temos, acredito que essa semana vamos notificar todos os ex-diretores, certo? Após o prazo de defesa deles, de imediato vamos tomar uma posição e já convocar a eleição para o CSA. O CSA não pode parar, o 2026 está aí, o CSA tem que sair dessa fase, entendeu? Temos que fazer um grande... Estamos tentando, já contratamos o nosso biblioteca ajudar nisso aí. A primeira definição tem que ser o presidente, certo? E convocar as eleições de imediato. Pode ter certeza que a eleição vai sair esse ano, que até agora, novembro, a eleição vai ser proclamada. Doutor Ricardo, foi falado sobre a questão da conta do CSA, né? Que, claro, está todo o dinheiro para tomar algumas providências. Hoje, no cenário atual, o que é que falta para o CSA conseguir movimentar novamente essa conta? Está faltando só, como o presidente daí falou, o registro da ata, deixando claro que a ata depende do cartório, entendeu? Tem um prazo, são 15 dias úteis, certo? Como já foi falado aqui, a ata mesmo do presidente Rafael demorou quase 9 meses, porque o cartório fez algumas exigências, tivemos que entrar na justiça, e só o Tribunal de Justiça que deu uma liminar determinando que registrasse a ata, certo? E antes disso, quem ficou fazendo toda a movimentação financeira foi a ex-presidente Miriam, que era vice. A própria ata da Miriam demorou mais de 50 dias para ser registrada, certo? E a nossa ata foi dada entrada, estamos correndo atrás, o cartório pediu 15 dias, ele pediu uma exigência, já foi solucionar essa exigência, e eu acredito, palavras dele, que até essa semana vai ser regularizado. A pergunta aí para o nosso querido Ney. Ney, já estamos chegando a outubro, já tem nome de treinador, e Rafael Tenório pode fazer parte dessa nova gestão, presidente? Potência, semana passada eu tive com o Rafael, conversei com ele, ele disse que não tinha interesse em ser presidente, mas que ele estava à disposição de ajudar o CSA. Eu acho que nesse momento toda ajuda que vier para o CSA é válida. Rafael, Rodas, Marcelo Brabo, João Feijó, todos os empresários de Alagoas, quem chegar para ajudar o CSA é bem-vindo, porque é um momento que a gente precisa de união, é um momento de reconstrução. Então, é válido sim. Falei com ele e ele disse que ajudaria sim o CSA sem problema algum. Não, como treinador, a gente não tem ainda como determinar treinador, está fazendo essa arrumação. Acredito que até a próxima semana, né, Ricardo, com o cenário já mais calmo, a gente possa ver um nome que possa ser o presidente e, de repente, a gente pode até já pensar no planejamento, tendo esse nome, consenso, logicamente, comunicar a torcida e a gente fazer esse planejamento para 2026. Vamos buscar primeiro o presidente, depois daí vamos buscar arrumar casa com a diretoria, vamos buscar o nosso executivo de futebol, aí sim, em conjunto, a gente possa definir o treinador e os reforços. Então pode contratar um treinador sem ter um presidente, sem ter ainda um executivo de futebol, então tem que fazer tudo conforme manda, né? De cima para baixo. O presidente vai ser feito de imediato, após disso vamos convocar o nosso executivo de futebol, contratar, para poder começar as contratações, mas, paralelo a isso, estamos sim conversando com alguns nomes, para tentar, quando chegar, apresentar, se for aprovado, a gente concretizar a negociação. Até porque, sem a gente saber do planejamento financeiro de 2026, não tem como a gente pensar em nome de treinador, de jogador, porque a gente tem que saber o que vai estar dentro da realidade do CSA. O Luiz Ribeiro fera na administração e na finança, então qualquer presidente que chegar, acredito que ele permanece porque ele entende e é bom no que faz. Então, fazendo esse planejamento, entregando tudo na mão
do próximo presidente, aí fica mais fácil para ele contratar e ver quem ele vai poder trazer para 2026. Pegando o gancho dessa resposta, até a pergunta do Potência, foi feita agora do Bonatelli e também do Luiz Ribeiro. É possível, não vou querer deduzir nada, mas é possível que o presidente chegue, o novo presidente do CSA, e avalie que não são nomes interessantes. Como é que vocês lidam com isso? Essas contratações foram feitas sabendo desse risco de que isso pode acontecer, de que o novo presidente pode querer outros nomes? Sim, eles vieram para ajudar dessa forma, nesse momento agora, né? A gente tentar se desfazer desses contratos que nós temos com jogadores. Então, a gente tem que ter uma pessoa experiente, que tenha expertise. Então, a gente contratou o Bonatelli para essa situação. E a gente chamou também o Luiz Ribeiro, que é um fera na área de finanças e administrativa. Então, foram duas pessoas para esse momento. Provavelmente pode ser quem chegue e permaneça com eles, e pode ser também que não goste e contrate outra pessoa, mas isso aí vai ser relativo, né? Dependendo de quem vem assumir. Eu faculto os colegas de imprensa, que se tiverem mais perguntas, fiquem à vontade. Tem mais alguma pergunta, Warner? Ney, já tem algum grupo pronto para vir para o futebol do CSA? Com jogadores, comissão técnica, executivo de futebol, algum contato já existiu nesse momento, até por conta da proximidade, já vão em outubro, né? Quer dizer, para uma pré-temporada, o que é que pode ter nesse ambiente aí que vocês não querem falar, né, nesse instante? Dá alguma pista nesse sentido aí? A gente vê só, a gente não está se movimentando, a gente quer tranquilizar o torcedor que a gente está se movimentando, só que não tem nada definido, porque para definir a gente tem que ter o comandante, né? Então a gente já está fazendo um levantamento para assumir, a gente só tem que aproveitar, se não tiver interesse, cá em campo, mas a gente já está fazendo esse meio termo, que é para quem chegar, já pegue o caminho meio andado, né? Vamos dizer assim. Uma outra dúvida. Com esse cenário atual do CSA, vocês que estão à frente agora nesse momento, conversaram na possibilidade de uma possível SAF para o CSA? Você acha que tem brecha para isso ou não? Dá para solucionar de outra forma? Severo, veja só, uma SAF na situação que o CSA está, ele fica muito fragilizado, né? Quem chegar agora vai querer comprar o CSA barato, vai querer o CSA e pagar o que ele acha que deve. Então, assim, primeiro a gente tem que organizar. Depois que a gente organizar e a gente tiver tudo certinho, pode se pensar na SAF, não tem problema. Até porque já está sendo alterado e o estatuto que nós estamos fazendo, ele prevê a SAF, né? Com algumas restrições, né? E tem que dar garantias e resguardo para o clube. Mas pode acontecer, mas no momento a gente não pensa nisso não. A gente primeiro pensa em reestruturar o clube para poder crescer a marca. Eu queria facultar, se ele tiver mais alguma pergunta, os colegas fiquem à vontade, também deixar aos membros que compõem a mesa também, se quiserem complementar mais alguma coisa, também fiquem à vontade. Doutor Ricardo, doutor Lessa, doutor Thales. Só tranquilizar a todos, principalmente a torcida, sabemos da angústia que todos estão passando, mas nós estamos trabalhando, nós vamos rever a situação, aqui ninguém vai querer ser candidato, existe um grupo forte, né? Nós não estamos só, nós estamos com um grupo, e esse grupo, desse grupo que vai sair o candidato à presidência com o apoio de todo mundo, certo? A união vai prevalecer e nós vamos realmente resgatar o nosso CSA. Então, fique tranquilo que não está sendo muita notícia na imprensa, é porque nós estamos tentando evitar o máximo de estar dando entrevista, porque aqui ninguém quer aparecer, certo? Procure ouvir realmente pessoas que tenham credibilidade na imprensa, nem tudo que sai é real, certo? E que pode ficar tranquila a torcida. O CSA, nós estamos trabalhando e vamos fazer o melhor pelo CSA. Rapidinho, só para esclarecer, né? Porque o Bonatelli vai ficar, o Bonatelli vai sair. O Bonatelli ele veio como consultor. O Bonatelli veio para ajudar a gente nesse momento. Então, é um momento que a gente precisa dele, é um momento que a gente precisa do Luiz. Então, a gente precisa de profissionais, né? A gente tem que profissionalizar para poder a gente ter êxito naquilo que a gente quer. Então, ele está aqui como consultor e está aqui tentando negociar com esses jogadores. Tem muitos jogadores que não querem fazer acordo. Então, tem que ter uma pessoa que tenha expertise para poder fazer essa negociação. E ele está sendo muito bem aproveitado e tem nos dado aqui já alguns resultados positivos.
Boa tarde a todos. Só para finalizar essa situação do Bonatelli, do Luiz, estão somando com o CSA, estão somando. Então, isso é, digamos assim, custo zero hoje para o CSA. Então, isso é ajuda que é bem-vinda. Então, hoje, a sociedade tem que entender, a torcida, que estamos fazendo o melhor possível para que o CSA tenha o melhor mais na frente. Então, hoje, vamos conseguir que o CSA volte a ser melhor do que era antes. Boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimentar cada um de vocês e dizer o seguinte: estamos aí fazendo dessa comissão com o objetivo de soerguer o CSA. Nós não estamos aqui na caçada às bruxas. Pelo contrário, foi feita essa comissão com o objetivo de fazer esse levantamento, as eleições que está por vir, o presidente que assim foi eleito, com a aprovação de uma eleição democrática com os torcedores e conselheiros, com o objetivo de fazer um planejamento para que o CSA volte, vai enfrentar uma Série D que é muito difícil, que todos nós sabemos, mas o objetivo maior é que o CSA venha conseguir uma vaga para ser, tem a disputa do campeonato estadual, que também é de interesse de todos os torcedores. Nós entendemos a cada um dos torcedores, sou torcedor, estamos aqui voluntário, com o objetivo de engrandecer e soerguer o CSA. Eu quero a compreensão dos torcedores e aguardo que essa comissão aqui só tem um objetivo. É melhor fazer um planejamento para que o CSA venha enfrentar o campeonato estadual, que possa ganhar o título e voltar, participando da Série D, voltar para a Série C e dar sequência nos acessos da Série C, da Série B e assim por diante. Obrigado a todos. Thales, só uma dúvida em referente à sua fala, sobre o Bonatelli ser custo zero em relação ao CSA não ter custo com eles, ou é uma terceira pessoa que está nesse momento apoiando? Como é que seria isso? Veja bem, quando eu falei custo zero, é porque é o mínimo possível que se pode manter, tá? Então, hoje, não temos acesso à conta. Então, empresários, pessoas que querem se unir, estão ajudando o CSA. Então, deu essa dica. Estamos fazendo assim. O presidente, hoje em exercício aqui, a comissão diretiva, conseguiu trazer, conseguiu convencer as pessoas a ajudar o CSA. Deixar a torcida bem clara, bem tranquila, que essa aqui, ela vai fazer o melhor para o CSA. Não tem interesse nenhum em assumir nada, cargo nenhum. Queremos aqui a transparência e, como falou Antônio Carlos Lessa, não tem caça-bruxa nenhuma. Aqui é somente apurar o que aconteceu de errado, fazer eleições. Inclusive, quem vai eleger o novo presidente são os torcedores. São os torcedores que vão eleger o presidente. Não é o conselho que vai votar lá o presidente. Então, hoje tem que entender que quem manda, quem tem orgulho de ser azulino, somos nós, torcedores. Então, somos nós, torcedores, que vamos colocar o CSA hoje de volta à Série D, à Série C, à Série B e assim por diante, se Deus quiser. Boa tarde a todos. Presidente Ney, quer concluir? Não, quero agradecer a todos pela presença, quero pedir compreensão a todos os torcedores. Como o doutor Ricardo falou, não vão em onda de noticiar A, ou B ou C. Se quiserem a verdade, tem aqui o Oscar de Mello. Venham aqui no CT, procure saber a informação correta. A gente está trabalhando aqui diariamente. O que foi passado para vocês aqui, tudo tem como a gente provar aqui, tem tudo documento. Peço que quem quiser depois aqui da coletiva, vamos dar uma volta no CT para você ver como é que está a estrutura do CT. E mais uma vez agradeço a vocês porque apresento vocês esclarecendo, porque vocês começam a entender a realidade do clube. A gente não fala muito em rádio porque sempre que a gente fala é um burburinho, uma zoada para cá, outra para lá, e a gente se falar sem ter documentação fica vazio. A gente tem que falar e a gente tem que comprovar. Bom, mais uma vez agradeço a presença de todos e tenham todos uma boa tarde.